A cada certo tempo surge uma nova moda no mundo gospel. Essas modas vêm para movimentar as massas, vêm para impactar pessoas que estão à procura de algo novo, vamos falar assim, no mundo evangélico, no mundo gospel. E essa necessidade, né, que deveria ser suprida pela glória do poder do verdadeiro evangelho, está sendo substituída por modas, por movimentos humanistas, por impactos emocionais, por encontros e por ações que às vezes são momentâneos, passageiros, mas não há uma verdadeira transformação. E normalmente são cópias de movimentos oriundos de onde? Dos Estados Unidos, do Canadá, de Bogotá, com tantos encontros, movimentos, como também agora estão surgindo movimentos na América Central. E o Brasil abraça tudo isso. O povinho que gosta de copiar modas gospel. E isso está infestando a igreja e muita gente se perde, fica entretida, mas não tem o impacto individual. Eu, Natanael, com a glória do Eterno como embaixador, e o povo deixa de saborear o que é verdadeiramente o poder salvífico do Evangelho e a virtude do Eterno através da sua palavra, num relacionamento íntimo, ao ponto de sabermos quem somos, a nossa identidade. Mas é mais fácil copiar modas. Eu me lembro desses avivamentos de Toronto, onde todo mundo caía no chão, nós víamos pastores, missionários andando de quatro, imitando animais, imitando o urso, imitando o leão, imitando a águia. E essa moda entrou no Brasil e vimos muitos cantores, pregadores, andando, rastejando pelo chão, falando que era um animal do céu, enfim, modas. Com esse cai-cai que surgiu, que todo mundo tinha que cair, meu Deus. E a igreja, você orava e caía, todo mundo fala, meu Deus, eu estou poderoso demais, o que está acontecendo? Modas. Depois veio todo aquele movimento de Bogotá, e eu confesso que eu aderi a esse movimento, entrei de cheio, o famoso encontro com Deus num sítio onde tínhamos que levar pessoas para depois separá-las em células, ou ganhar, consolidar, e todo mundo falava, você está na visão, você ainda não entrou na visão, você tem que entrar na visão, porque para ser um crente verdadeiro muito que estar na visão, a revelação sobrenatural, a última moda, a coqueluche que movimentou muito denominações que se entregaram de cheio. Eu estava no meio, eu sempre confessei isso, porque minha vida de período ministerial se subdivide em 17 anos praticamente fazendo parte de uma igreja pentecostal radical, a qual nos enviou aqui no Brasil, e havia muita manipulação e muita dogmática humana radical, e saí desse período e aí entrei nesse movimento que me abraçou, que é o M12, oriundo do G12, e aí implantei isso durante 12 anos, trabalhei arduamente, tive muitos resultados, mas o Eterno me resgatou, me tirou de lá, me arrancou dos cabelos de lá, sai, rompi com tudo e com todos. Fui contra o sistema, fui fuzilado, fui condenado, fui taxado como herege, e começou um novo período onde, em oração e jejum, o Eterno me disse, começa a buscar as tuas raízes, começa a se estabilizar no que é a minha palavra. E aí descobri a essência do reino de Deus. Já sempre vivi isso, mas reino de Deus e a sua justiça. O evangelho do reino. E o que nós fazemos hoje em dia, pregamos, impactamos crianças, adolescentes, jovens, família, mas com a essência do reino de Deus. E cremos que estamos impactando aí continentes, estamos tomados com a essência do evangelho do reino de Deus de uma forma simples, clara e conforme a doutrina ordena. E estamos muito felizes e muito realizados. Agora, esses impactos foram logicamente por uma busca, uma necessidade de querer algo a mais, mas na verdade vem esse movimento para nos suprirem e, lógico, a gente se acomoda porque vem tudo pré-fabricado, pré-moldado para nós e nós nos esquecemos agora de buscar o que Deus tem com propósitos e desígnios segundo o reino de Deus para a nossa vida. E aí começamos a nos encaixotar em moldes que vieram de outras culturas. Por exemplo, a questão de Bogotá. Meu Deus do céu, quando surgiu o tal G12, quanta gente viajou. Era lindo porque se pregava a palavra, se pregava tanta coisa, se pregava com impacto, o impacto desses
tais encontros com Deus, mas na verdade a gente percebeu, por isso digo, o Eterno me resgatou de lá, me tirou e me disse, sai, sai. Quem me conhece sabe da minha história e sabe como na Baixada Santista nós fomos o movimento aqui, o nosso ministério que mais impactou e mais arrebanhou pastores, ministros, nesses encontros que nós enviamos milhares. A última contabilidade, mais de 6 mil, 7 mil pessoas foram impactadas através do movimento que nós fazemos. Deixamos isso e voltamos à essência das raízes do Evangelho pleno. Tá? Confesso sempre isso e declaro que foi um aprendizado, aprendi muita coisa, sim, com certeza. Porém, vamos crescendo e descobrindo aquilo que o Eterno quer para a nossa vida. E agora estão surgindo novas modas. Está agora uma nova moda, é um novo encontro com Deus. Agora não é mais sítio. Sítio é coisinha para criancinha. Levar um sítio para ser impactado com Deus é coisa de primeiro grau. Agora o negócio é o seguinte, os legendários, eu ia falar legionário, mas é legendário. Os legendários, pesquise, os legendários, onde homens vão com mochila, com estrutura para acampar e vão literalmente para a mata para acampar durante 72 horas, 3 dias de impacto, onde vão receber impactos emocionais, impactos ali em ação, vão subir literalmente a montanha, vão ter que chegar lá. Deve ser muito legal, muito bonito, deve ser muito precioso. Aliás, todos esses movimentos têm sempre algo de impacto que mexe com as nossas emoções, choramos. Maravilha, nada contra qualquer tipo de ação que queira talvez me aprimorar e me desenvolver. Porém, tem um porém. O problema é quando se associa isso à doutrina, ao modus operandi do evangelho de uma pessoa. E ela parece que tem que passar por isso. E isso passa a ser uma ação doutrinária. E substituem o que é a verdadeira palavra, a glória verdadeira do evangelho, e começam a implantar modas, onde se você não for, você está por fora, não, você não é crente o suficiente. Estou falando porque fomos doutrinados para isso. Fomos doutrinados para isso. E eu vou te falar, nessas modas que eu estive, sempre cheguei à cúpula, porque sempre me dediquei 100% e em pouco tempo eu via pessoas que estavam há 10, 15 anos e não cresciam. E em poucos meses Deus me deu, em poucos anos Deus me deu o resultado, porque sempre me dediquei nessa sede de experimentar algo novo. E tive muitos resultados. Mas quando eu cheguei na cúpula, comecei a ver o que havia por trás nos bastidores. Esse é o grande problema, o que há por trás dos bastidores. E descobri coisas que realmente não condizem com a santidade do Evangelho. Muita manipulação, muita ação humana, e principalmente quando começa a entrar dinheiro, poder monetário, aí, meu irmão, começou a redoma dos pomposos, a redoma dos monarcas que querem privilégio, e eu falei, tô fora disso. O Espírito Santo me deu ânsia, e ele me arrancou, ele me arrancou disso porque demorei para tomar atitude. Mas graças a Deus entendemos isso. Hoje nós fazemos missiologia, hoje nós investimos, claro que arrecadamos para o reino, ensinando, trabalhando, sempre vamos estar movimentando finanças, mas para o reino. Eu não posso fazer nada para encher meu bolso e ficar rico, eu tenho que movimentar para o reino, entenda isso. Isso que muita gente não compreende. Eu comecei a pastorar com 20 anos e sempre trabalhei com finanças, com menor escala, agora com um pouquinho mais, mas sempre direcionada para o reino. E não posso, com todos esses anos, vou fazer 53 anos, ou seja, são 33 anos que eu estou trabalhando e nunca enchi meu bolso para me enriquecer, mas direcionado agora para o reino de Deus e os propósitos santos do Evangelho. Então tome cuidado, porque essas modas estão surgindo agora, legendários. Começou na Guatemala em 2015, se não me engano, e começou a impactar, e agora é um movimento interdenominacional que exige que somente homens vão para a montanha e vão subir a montanha e vão ser processados. Movimentos de impacto no cérebro. Meu Deus, o que acontece no cérebro humano com tanto impacto e muita gente dando crédito achando que é o perfil do Evangelho. Tome cuidado com isso.
Tome muito cuidado com isso. Quando modas comecem a substituir a ação gloriosa do poder salvífico, que tem como base a santa palavra de Deus, mais nada. Mais nada. Cadê os homens do calibre de Paulo, de Pedro, que eram indivíduos que conectavam o céu, que tinham a chave do reino para abrir e fechar, sem precisar copiar nada de ninguém, sem precisar imitar modas que normalmente são impactações nas emoções. As emoções, mas não há transformação. Então tomemos cuidado com essas modas, porque vão surgir na sua cidade, vão te convidar e você pode ser impactado. Eu quero ver um bando de homens, porque até as mulheres agora estão reivindicando o legendário versão feminina, porque até agora são só homens que vão lá, é o impacto de transformação, o impacto do poder de Deus, o impacto para a família, e literalmente sobem e passam por rio. Quero ver até o momento em que um cidadão será picado por uma cobra, ou alguém passe mal, ou caia um raio na cabeça de alguém e morra. Aí quero ver essa liderança que vai falar. Vai falar, não, ele foi lá porque ele quis. Porque é assim que o covarde atua, o líder. Movimenta, e quando surge o problema, ele tira o corpo fora, lógico, e já encheu o bolso dele de dinheiro, ficou milionário, comprou jato, comprou mansões, e tira o corpo fora, e os demais que se dane. Por quê? Porque há muitos prejuízos nesses impactos emocionais de demanda, e eu já vi gente transtornada por causa disso. Ouve, povo de Deus, ouve, porque isso é doutrina. Não existe outro evangelho a não ser pela palavra. Olha o que diz a palavra aqui em 1 de Coríntios, capítulo 2, vou anotar aqui, 1 de Coríntios, capítulo 2, é do 1 em diante, é isso mesmo. Do 1 em diante, você vai ver o que Paulo fala, de uma forma gloriosa, simples, de uma forma poderosa. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha só o testemunho, não tá trazendo moda, eu levei moda para você, mas o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, não fui carregado de autoridade ou munido de coisas humanas, Paulo está falando, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Meu Deus, primeira coisa que eu posso falar, cruz de Cristo. O que Paulo falou é, vou pregar o Jesus crucificado, cruz. Essa é a premissa para um evangelho sadio. Levar o Cristo crucificado, porque todo mundo quer, vamos subir a montanha, todo mundo está agora com os legendários da Guatemala e a moda vai se espalhar pelo Brasil. E eu vou te falar uma coisa, poucos são os que de fato vão querer no cotidiano, no dia a dia, ir à cruz, como Paulo falava, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ou seja, o evangelho genuíno de renúncia, como o próprio Cristo falou, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vamos embora. Siga-me, eu preciso te seguir. E agora eu estou crucificado e essa cruz tem sangue. Essa cruz tem sangue, sabe por quê? Porque eu morro juntamente com Cristo. Essa proposta muitos não querem. Muitos não querem a cruz e tomar a cruz e seguir a Cristo para onde? Para o Calvário, para morrer. E morre, desgraça chamada Natanael, que não presta, para surgir o que? Um Natanael espiritual. Que hora? Todo dia, toda hora, cada ano, cada mês, estamos sendo levados à cruz. Isso ninguém quer. Mas Paulo diz, preguei a Cristo crucificado. E eu estive, versículo 3, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. O que falta hoje na igreja? A igreja precisa entender que ela é fraca, que ela é débil, que necessita da manifestação divina. Não precisa se sentir gigante no sentido de uma fé fictícia promovida por coisas humanas. Isso é emocionalismo. O diabo vai te pegar uma hora se você é o gigante das emoções. Não se fie por isso, não se confie nesse tipo de movimento, mas convosco em fraqueza, em temor, o que está faltando hoje em dia, temor de Deus e tremor. Olha só a que extremo chegava Paulo, e diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Paulo pregava, sabe o quê?
palavras de Deus. Outra coisa que está faltando na igreja, palavras de Deus, palavra genuína, essa palavra que traz a doutrina. Estão pregando o evangelho misturado com filosofia humana, estão pregando o evangelho coaching, estão pregando o evangelho motivacional, estão pregando o evangelho dos argumentos humanos, estão deixando a palavra de lado. Eu quero que você deixe um comentário. Se você gosta dessas modas, pode até se manifestar, mas eu te desafio a você entender isso aqui. Deixe um comentário se você realmente concorda ou não concorda com essas modas. E você precisa entender que precisamos voltar à essência desse evangelho. E diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Outra coisa que está faltando, gente, Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou fazer aqui uma chama de fogo. Por quê? Por que essa chama de fogo? Porque hoje em dia tem muito movimento humano e não está tendo a chama do Espírito Santo. Espírito Santo, onde venha dom de língua, dom de interpretação de língua, dom da profecia, dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito, dom da fé, dom de operação de maravilhas, dom de operação de milagres. Meu Deus, precisamos disso, dom da fé. São 9 dons espirituais. E aí vem a frutificação no Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sempre estou falando sobre isso. Por quê? Porque a efusão verdadeira do Espírito vai trazer isso, uma frutificação e uma vida de dons. Isso está faltando na igreja. E hoje temos bagunça, não temos avivamento, temos bagunça imitada normalmente por influências afro, por influência que vem lá da América do Norte, agora da América Central, e Guatemala influenciando o Brasil para que todo mundo siga uma moda. Repito, encontro no sítio é coisa para pequenininho, essa é coisa passada, já passou. Inclusive, digo, esses movimentos como G12 e M12, hoje não movimentam nem 5% do que movimentavam antigamente. Muita gente já caiu na réu, saiu fora disso, porque já vi estádio cheio de gente. Eu estava no meio, e hoje em dia mal enche uma igreja grande, com 1.000, 2.000 pessoas. Por quê? Porque, lamentavelmente, isso passa, a moda passa, acaba, termina, e muita gente cai em si e vê o suprimento das suas necessidades como herdeiro do reino, somente supridas por ele, segundo a glória do verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo está falando isso de uma forma sobrenatural. Aí falamos 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Aí que está. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho nunca viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso que Deus quer, as profundezas, as coisas que o ouvido nunca ouviu, o olho nunca viu e nunca desceu, nunca subiu, na verdade, ao coração do homem. É o que ele tem preparado. Isso aqui, sabe o que é? É revelação. Vou colocar em vermelho. Revelação. E lógico, tudo orindo pela santa palavra de Deus, pela promoção e ação gloriosa e consoladora do Espírito Santo, a própria palavra, porque estamos na cruz. Essa é a base, pelo menos, de um evangelho sadio, puro, santo, sem perecoteco, sem parafernália, sem circo, sem malabarismo, sem tanta coisa humana, e um evangelho puro que vai te levar para a glória do céu e vai te preparar para a sua vinda, para a vinda do nosso Salvador aqui na terra. Se você concorda, dê um like, compartilhe e com certeza, se você é de Deus, se você entende isso, você vai estar apreciando este estudo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um abraço e um beijo no seu coração.